Margarida, obrigado. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui mais uma vez e só tenho que agradecer ao Dr. Sérgio Barroso por reiteradamente me ter convidado e ter colocado os paliativos aqui na agenda destes encontros. Este tema, para mim, é muito gratificante falar sobre este tema, apesar de, como vão ver, também é um foco de um causador de angústia. Quando é que nós devemos começar? Este aqui é um quadro, e este quadro faz-me lembrar uma doente que apareceu com 58 anos no nosso hospital de dia para falar com os cuidados paliativos, porque queria programar a sua altura de vir para os cuidados paliativos, de ser seguida em cuidados paliativos. Era uma doente com 10 anos de doença oncológica, múltipla metastização, e que vem falar connosco acerca do que é que ela pensa e o que é que já falou com o oncologista de Lisboa acerca do seu fim de vida e de quando começassem as coisas a descontrolar. Este quadro, está aqui muito mal, a fotografia é minha, portanto está assim, não faz jus, é do marido dessa senhora que nos ofereceu depois dela falecer. Depois podemos também começar de outra maneira, podemos começar mesmo nos últimos dias de vida e podemos aparecer-nos um doente que vem, por exemplo, transferido também de um hospital de Lisboa com uma perfusão de alta dose de midazolam, a única maneira de controlar um mal epilético, um rapaz de 18 anos. Portanto, pode-se começar a qualquer altura. É importante, principalmente, é que se comece. E eu prometo, quer dizer, não prometo muito, que não vou fazer uma lavagem ao cérebro, porque eu acredito que os oncologistas que já estão muito dentro desta matéria, eu acredito até porque foi o Dr. Sérgio Barroso que mal saiu este artigo, me o enviou por mail. Este artigo eu convido todos a ler porque é interessantíssimo. Logo nessa introdução vem uma frase do National Cancer Institute lá nos Estados Unidos, em que diz que os cuidados paliativos são dados ao longo da experiência do doente. Com cancro, estamos a falar aqui no Congresso de Oncologia, devem começar no diagnóstico, continuar ao longo do tratamento, no follow-up e no fim da vida. Então vamos só aqui passar uma visão sobre os conceitos, evidência que existe, algumas recomendações e muitos desafios. Conceitos. A definição, provavelmente todos conhecem, de cuidados paliativos, da Organização Mundial de Saúde, já existe há muito tempo, foi novamente em 2004 e diz que é uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de doentes e famílias. Estes doentes têm problemas associados a doenças muito graves, doenças letais, avançadas e progressivas, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de uma identificação precoce, monitorização e tratamento rigorosos dos sintomas físicos, psicossociais e espirituais. Também em 2012, o Center do Advanced Palliative Care diz-nos que os cuidados paliativos estão focados em providenciar ao doente o alívio dos sintomas e stress de uma doença grave, qualquer que seja o diagnóstico, e os especialistas trabalham em conjunto com o médico que segue o doente como um suporte extra. É apropriado em qualquer idade e em qualquer estadio de uma doença grave e pode ser ministrado ao mesmo tempo que o tratamento curativo. Isto, para nós dos paliativos, também não é novidade. Já em 2004, naquela mesma definição, ela continua e diz que são aplicáveis precocemente e em conjunto com outras terapias. Este artigo que eu vos falei refere que os cuidados paliativos oncológicos consistem na integração nos cuidados oncológicos de terapêuticas dirigidas ao sofrimento físico e psicossocial do doente e da família. Providenciar cuidados paliativos oncológicos efetivos requer equipa interdisciplinar e que atua em todos os cenários, quer no domicílio, quer esteja internado numa enfermaria qualquer, quer esteja numa consulta externa ou num hospital de dia. E é preciso ver todas as necessidades do doente, físicas, psíquicas, espirituais, de cuidados em fim de vida, do doente e não só. Aquela bolinha amarela é o doente e a família que estão no centro de tudo.
Isto também já está no Journal of Clinical Oncology, em 2009, sai este modelo de cuidados paliativos em oncologia, em que nós temos focos de intervenção de paliativos logo à altura do diagnóstico e depois ao longo da terapêutica curativa oncológica e depois nos últimos 6 meses de vida, e os paliativos também tratam da família depois da pessoa falecer, portanto, no luto. Diferenças: cuidados de suporte, cuidados paliativos. Cuidados de suporte são diferentes e não se devem usar como sinónimo. Os cuidados de suporte tratam da prevenção e da abordagem dos efeitos adversos do cancro e do seu tratamento e são parte do cuidado oncológico. Os cuidados paliativos são cuidados totais e ativos dos pacientes, não são só oncológicos, claro, mas cuja enfermidade tem compromisso vital. Isto está em todas as definições, é das associações europeias, mundiais, espanhóis, portuguesas, e que tiraram já há muito tempo de esta frasezinha que é: não responde a tratamento curativo. Não. É um cuidado que pode ser utilizado em pessoas que ainda estão em tratamento curativo. E são em si mesmo uma área distinta do conhecimento, que abarca todos os pacientes com enfermidades como compromisso vital. Só para lembrar que é uma especialidade médica no Reino Unido há 27 anos. Todos os doentes e famílias necessitam de equipas específicas de cuidados paliativos. Acham isso? Vamos ver. Não. Porque, muito felizmente, nem todos são complexos e nem todos necessitam de equipas e cuidados paliativos especializados. Nós temos vários níveis de cuidados paliativos. São as normas da qualidade e standards de serviços de cuidados paliativos da Sociedade Europeia e que definem 3 níveis: o básico, o geral ou o intermédio, que também se podem chamar ações, e os cuidados paliativos especializados, que em Portugal estão definidos no nosso Plano Nacional como nível 1, nível 2 e nível 3, sendo equipas, como são equipas e unidades de internamento. Então, assim, o que é que, em termos dos oncologistas, devem ter um conhecimento e praticar ações paliativas de nível intermédio, quer dizer, têm que ter esta formação. E porquê? Porque têm relação, estão aqui nesta setinha, estão dentro destas situações que têm diariamente nas vossas consultas estes doentes. E depois, em dedicação exclusiva a doentes de cuidados paliativos e suas famílias, mas com problemas muito complexos, equipas especializadas e dedicadas. Os conceitos, já há muitos anos, isto é de Inglaterra, de 2011, eles têm um programa que vão sempre atualizando, interessantíssimo, e que tentam identificar através dos médicos de família e depois são integrados num programa próprio de cuidados. Estou a falar agora aqui de modelos de cuidados paliativos em fim de vida. Identificam os doentes que podem estar no último ano de vida, avaliam as necessidades atuais e futuras clínicas e pessoais, e planeiam, isto é importantíssimo, planeiam os cuidados, incluindo para os últimos dias. Assim, temos sempre um guarda-chuva, não é? Para os dias em que chove, se não chover não faz mal a gente ir com este guarda-chuva. Também o modelo o australiano, que é muito interessante e que também tem um programa muito dirigido também à saúde pública e à comunidade. É preciso, então, uma rede forte, entre todos nós, especialistas de cuidados paliativos, especialistas generalistas, jornalistas dos cuidados primários, e toda a gente tem que ter integradamente que tentar cuidar destes doentes e famílias. Tanta evidência que há. Evidência para o fim de vida imensa, muita evidência científica. Temos vários artigos. Discussões sobre o fim da vida estão associadas a cuidados menos agressivos, perto da morte. Cuidados agressivos estão associados a pior qualidade de vida para o doente e pior ajustamento no processo de luto. A identificação precoce das pessoas perto de fim de vida faz com que leve ao tal planeamento e melhor coordenação dos cuidados de fim de vida. E o foco está em antecipar as necessidades prováveis, tentar prever. E interessante, é muito mais importante do que saber quanto tempo tem de vida, de prever qual o exato tempo de vida, que isso ninguém nunca pode saber, leva a um melhor cuidado proativo e alinhamento com a preferência de cada pessoa. Temos um estudo interessantíssimo, um projeto, e aqui estão os resultados depois de tudo o que foi feito na Catalunha, que em 20 anos montaram um programa de cuidados paliativos que está com 100% de cobertura da Catalunha. A Catalunha tem cerca de 7,3 milhões de cidadãos, e então conclui-se que a avaliação sistemática deste projeto indica um alto custo e efetividade dos cuidados, bem como um alto grau de satisfação dos doentes e das famílias,
e reforça o princípio de que os cuidados paliativos no fim da vida são um direito humano básico. Atenção aqui às poupanças. Há pouco a doutora Beatriz Craveiro Alves falou muito bem sobre isto e que é por aqui também que temos que ir, porque a poupança por ano foi de 2.275 por doente e a poupança líquida do Serviço Nacional de Saúde por ano foi 16.732.000 euros. Isto não é brincadeira, entre aspas, não é? Agora, passando do fim de vida, que há tanta evidência, será que há evidência também para não fim de vida? Vamos ver. Há evidência. E este artigo foi aquele artigo que revolucionou e que vocês provavelmente todos conhecem, porque ficou provado que num estudo feito em neoplasia do pulmão, não pequenas células, metastático, num braço colocaram cuidados paliativos e terapêutica standard e no outro terapêutica standard. E o que é que se chegou à conclusão? Houve melhoria da qualidade de vida e do humor no braço em que se associaram as duas estratégias terapêuticas, houve cuidados menos agressivos em fim de vida e, atenção, nós nos paliativos já tínhamos esta noção que aumentava a sobrevida, mas foi provado que aumenta a sobrevida e não é assim tão pouco como isso, como vocês podem ver, de 8,9 meses para 11,6 meses neste tipo de tumor. Aumento da possibilidade de visão realista sobre o seu prognóstico também foi detectado. Aqui está a curvas da sobrevida quando o cuidado standard ou com cuidados paliativos à altura do diagnóstico desta situação. Várias outras coisas, passando para a parte da prática da oncologia, os cuidados paliativos especializados, instituídos precocemente a doentes com cancro avançado, melhoram a qualidade de vida, diminuem os gastos, ajudam a clarificar as preferências de tratamento, mas depois a generalização da integração dos cuidados paliativos com os tratamentos médicos standard permanece por realizar. Portanto, pacientes que acedem mais cedo a cuidados paliativos especializados têm melhores outcomes e potencialmente a menos custo. Portanto, há várias evidência nesse sentido e também de que, infelizmente, continuamos pouco preparados para lidar com esta situação. Estamos aqui o estudo da ESMO, com a participação de 895 oncologistas, da atitude dos oncologistas. Portanto, há evidência clara de melhores resultados em múltiplos domínios. Como resultado, há agora recomendações guideline. Infelizmente, continua a haver barreiras a uma efetiva integração. Falhas de educação e investigação, estigma cultural que iguala aos paliativos a cuidados em fim de vida. E estas barreiras têm que ser abordadas de modo a conseguir integração similar ao longo do contínuo dos cuidados oncológicos. Portanto, há evidência, muita evidência, de que não é só em fim de vida e nós temos de ter atenção que a incidência das doenças oncológicas está a aumentar, todos nós sabemos que cada vez menos mortalidade, mais sobrevivência, mais doentes em estadio avançado, muito metastizados, sintomáticos, muitas vezes curados, têm sintomas e morbilidades relacionadas com os tratamentos da doença oncológica e para esta população é essencial ter cuidados paliativos desde a altura do diagnóstico. A opinião pública também há evidência que também se preocupam com isto e há estudos feitos da opinião pública e aqui tiro só uma parte deste estudo de investigação realizado e em que há preciso uma linguagem nova e nesta linguagem nova, com impacto mais positivo significativo, colocar que são apropriados em qualquer idade, em qualquer estadio de uma doença grave e podem ser administrados com o tratamento curativo. Colocar isto no que dizemos ao doente é muito importante. Depois também há evidência que os cuidados especializados das equipas de cuidados paliativos, comparados com os convencionais, em várias coisas. Já desde 98 temos aqui outro estudo, em que levantaram um estudo de revisão, em que estava provado já que os custos estavam diminuídos, vejam só, desde 98. Em 2010, o Cancer Journal, a mesma coisa, melhoram os outcomes nos vários domínios que já falámos, da ansiedade familiar e reduzem as admissões hospitalares. No domicílio, eu te foco aqui, ponho este, porque é importantíssimo. Nós temos aqui um estudo muito recente, publicado, uma Cochrane Review, que é liderada por uma portuguesa, Bárbara Gomes, e que fala, e que há uma evidência clara e fidedigna que os cuidados paliativos nos domiciliários são altamente benéficos, aumentam a possibilidade de morrer em casa, reduzem a sobrecarga de sintomas. Isto justifica, só por isto, em termos da qualidade clínica, justifica a prestação dos cuidados paliativos em casa e todos trabalhamos nesse sentido. Em termos de esta revisão, em termos de custo-efetividade, foi inconclusiva. Portanto, há muita evidência, portanto, também dos custos. Aqui, outra vez, coloco da Catalunha. Quem tiver interesse, é um estudo interessantíssimo, está no Journal Pain of Symptom Management de 2012.
E depois, como diz o Marcos Gomes Sanches, que eu ontem ouvi lá no Congresso Nacional de Paliativos, que está a decorrer no Carvoeiro, fez uma palestra giríssima sobre o sofrimento e ele diz que é bom, bonito e barato. Mas o pessoal que nunca trabalha em paliativos diz assim, bonito, mas é. Portanto, fazemos alguma coisa e sentimos-nos bem a fazer, e isso é bonito. As recomendações são variadíssimas, desde até a União, o Conselho da Europa, o Parlamento Europeu. É preciso educação em cuidados paliativos em 2003. Em 2009 é preciso desenvolver urgente, necessidade de desenvolver em todos os países membros. Há guidelines da ASCO. E eles têm, inclusive, um checklist que vocês provavelmente conhecem, muito interessante nas suas recomendações para os oncologistas fazerem aos seus doentes. Há um artigo também muito interessante do Journal of Clinical Oncology em 2012, eu digo sempre assim, 2012 e 2013 e agora 2014, os paliativos estão em força, portanto há muita coisa recente. Há uma Provisional Clinical Opinion, um PCO da ASCO, em que, por causa daquela forte evidência de que deve haver, desde o diagnóstico inicial daquele estudo efetuado, eles recomendam que fazer a estes, não pequenas células do pulmão, mas também a todos os outros. Isto porquê? Porque inclui a melhoria de sintomas, da qualidade de vida e satisfação do doente, com redução da sobrecarga do cuidador, a todos os doentes em fase avançada. Referenciação precoce para cuidados paliativos também leva a uma referenciação para o hóspice e reduz o uso dos cuidados intensivos fúteis. Outras recomendações. Não foi mostrado que havia qualquer malefício em prestar cuidados paliativos aos doentes, nenhum. E também não foi provado que haja custos excessivos, portanto, há recomendações da sua introdução. Então, este painel de peritos da ASCO o que diz que a combinação de cuidados oncológicos standard e cuidados paliativos deve ser considerada cedo no curso da doença para todo e qualquer paciente com cancro metastático ou alta sobrecarga de sintomas. Portanto, é necessárias muitas estratégias para otimizar os cuidados paliativos e concomitantes cuidados oncológicos standard, a avaliação do impacto e vários outros estudos, e tem que ser uma área de intensa investigação. Há uma recomendação que vocês muito provavelmente conhecem, mas eu ponho aqui porque considerei muito importante, a primeira recomendação de 5 práticas para a melhoria do custo e efetividade sem diminuir a qualidade de vida, de 2012, e o foco é quando não tratar o cancro. Não usar terapêutica dirigida ao cancro para doentes com tumores sólidos e as seguintes características. Um baixo performance status, não benefício prévio de intervenções baseadas na evidência, que não for elegível para um ensaio clínico e sem forte evidência que suporte o valor clínico de mais tratamento oncológico. Para estes doentes recomenda-se uma abordagem de primeira linha de cuidados paliativos. Há recomendações da ASCO conjuntas com a ESMO para o currículo da oncologia médica. E aqui verem bem a distinção no currículo dos cuidados de suporte e dos cuidados paliativos e de fim de vida, os dois. E depois temos aqui uma coisa ultra recente, 23 de janeiro de 2014, as recomendações para a Assembleia Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Saúde. Dão um reforço muito grande aos cuidados paliativos como um componente a integrar no tratamento, no contínuo of care, no contínuo dos cuidados. E então eles dizem para os Estados-membros, desenvolver, reforçar e implementar, urge aos Estados-membros, desenvolver, reforçar e implementar políticas de cuidados paliativos para o reforço estruturado dos sistemas de saúde, para a integração baseada na evidência de serviços de cuidados paliativos custo-efetivos, na continuidade dos cuidados a todos os níveis, com ênfase nos cuidados primários, cuidados baseados na comunidade e domicílio e com esquemas de cobertura universal. Educação e treino. Treino básico e educação contínua para todos no ensino pré-graduado. Não existe em Portugal e não existe em muito lado. Treino intermédio para todos os profissionais de saúde. Aqui está a oncologia. Todos aqueles que tratam doentes com doenças graves potencialmente letais. Treino de especialistas em cuidados paliativos. Portanto, todos estes níveis de... Depois, também, como eu disse, está um pouco na moda. Há várias a ASCO promovem simpósios conjuntos. Aqui temos simpósios do cancro gastrointestinal, gastrogenito-urinário e do cancro genito-urinário. E depois, quando começar, aqui os desafios são imensos. Vejam só, saiu agora também, em janeiro de 2014,
o Atlas, o primeiro Atlas do Palliative Care no fim da vida. Então, mais de 40 milhões de doentes necessitam, cada ano, de cuidados paliativos, incluindo 20 milhões no fim da vida. Aqui já se assume que 20 milhões não estão em fim da vida, mas menos de 10% das pessoas recebem cuidados paliativos em fim de vida. E isso chama a atenção porque só 20 países têm cuidados paliativos bem integrados nos seus sistemas de saúde. Aqui, nesta lista de janeiro de 2014, não consta Portugal, nem consta até um país que está muito desenvolvido em várias províncias de Espanha, que é a Espanha. O que para mim foi uma surpresa. Existem aqui países da África, e nestes países, mas são muito poucos. Vocês veem a distribuição, aqui as necessidades pelo cancro, muito fortes aqui na Europa e aqui todos nos países aqui da Ásia, mas que nós aqui, é ao contrário dos cuidados paliativos na SIDA. Nós temos tudo, temos planos, temos leis que dizem que deve haver tudo, está tudo bem feito. Em Portugal temos isto tudo, mas temos tão poucas equipas de paliativos, temos tão poucos profissionais dedicados a isto, e estes desafios são a angústia, mas também o que nos move estarmos aqui hoje a falar para os oncologistas deste tema. Desculpem um bocadinho o atraso, são mais 2 ou 3 slides. Garantido, nós temos que, no nosso programa, diz que é para garantir que qualquer doente que carece destes cuidados a eles possa ter acesso. 2010, havia outro igual em 2004. E independentemente do local onde se encontre, seja no domicílio ou em qualquer instituição. Já fizemos algumas coisas, nós somos poucas equipas, mas temos uma publicação de um estudo que foi promovido pelo Dr. Ferraz Gonçalves, do IPO do Porto. Aqui que eu ponho aqui porque foi no Support Care and Cancer, que diz dos paliativos em Portugal, mas somos tão poucos, mas há alguns. E aqui os que participaram, são 21 equipas que foram convidadas a participar, participaram 10. Vejam só, é uma cross review, é de um dia, é um corte de um dia, é uma fotografia de um dia nas várias atividades. E só chamar a atenção, nesse dia em Portugal, 164 doentes tiveram acesso a cuidados paliativos, nestas unidades, claro. Quando começar? Os desafios. Existe muita evidência científica e recomendações firmes para começar cedo. Nos doentes com cancro avançado, metastático e com forte sobrecarga sintomática. Devíamos começar todos cedo com os cuidados paliativos, mas como é possível começar cedo em Portugal? Se nós estamos tão atrás e se não estão desenvolvidos os cuidados. Infelizmente, nem para começar tarde, nem para começar só já no fim da vida, temos. A grande maioria dos doentes a necessitar de cuidados paliativos em fim de vida em Portugal não os têm. E a minha angústia está para vocês a dizer, olhem, vocês falem com os não é? Devem, os vossos doentes têm que ter cuidados paliativos e depois, se calhar, vocês não têm a quem recorrer. Temos programas nacionais, temos leis, temos doentes e famílias que esperam a sofrer, mas tudo continua lento e o nosso desenvolvimento em Portugal tem sido feito baseado em esforços pioneiros dispersos, com recursos muito limitados e lutas muito árduas. Mas o que é que podemos fazer? Estar dentro, quem existe está dentro. E nós lá no litoral alentejano, estão aqui umas fotografias de como os cuidados paliativos, colocámos-nos dentro do hospital de dia, trabalhamos com os colegas da oncologia, com os enfermeiros, com toda a gente. Não temos recursos humanos suficientes, não temos. Não temos espaço, como vocês estão a ver, mas estamos lá e vemos em consultas externas e vemos no hospital de dia. Estamos na reunião de decisão terapêutica oncológica e aí são referenciados doentes para cuidados paliativos exclusivos ou seguimento conjunto com oncologia, seguimos à volta de 10% em conjunto com oncologia. Fazemos consultadoria e suporte na reunião onde estão todos os outros colegas. Temos uma unidade de cuidados paliativos de internamento de agudos de 8 camas, em que 99% são oncológicos. E então o que podemos fazer? Conhecer as recomendações internacionais e difundi-las. Formar toda a gente em cuidados paliativos. Monitorizar as necessidades do doente, que um oncologista pode introduzir tudo isto. As necessidades dos doentes e famílias, arranjar uma checklist para cuidados paliativos, estar atento e resolver dentro do possível aquelas necessidades do doente e da família. Conhecer e reunir regularmente com a equipa de paliativos da instituição, se existir. Se existe,
Considerar a referenciação precoce de doentes para seguimento conjunto e sinalizar doentes em fim de vida. Considerar a sua participação em reuniões de decisão terapêutica para nós tem sido uma mais-valia. Considerar ações de formação conjuntas. Se não existe, saber se há alguma equipa comunitária, porque é lá que eles querem estar. Ter contactos e conhecer uma equipa de cuidados paliativos de referência para aconselhamento nas situações complexas, mas todos em conjunto, eu espero que continuemos a influenciar os decisores, a influenciar os gestores, para que as coisas mudem. Quando começar, ponho aqui a Cicely Saunders, que é uma pioneira dos cuidados paliativos modernos, inglesa, foi a enfermeira, assistente social e médica. E que ela diz-nos que vão à vossa volta e vejam o que é que está a ser feito. Depois vejam quais são as vossas circunstâncias no vosso local. E então tentem produzir uma nova versão. Há necessidade de diversidade neste campo. Muito obrigada a todos, muito obrigada à minha equipa. Obrigada a todos. Obrigado, Margarida.